Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma pequena cidade americana onde cada casa tinha sua história, havia uma velha casa de madeira, frágil, mas imponente, que parecia desafiar o tempo. Era o lar de Henrique Thompson, 82 anos, um homem humilde e discreto, cuja vida inteira foi tecida dentro destas paredes. Suas memórias, suas alegrias, suas tristezas e suas risadas em família estavam ancoradas ali. Mas algumas ruas adiante, um jovem milionário chamado Ricardo Bennett, ambicioso e arrogante, viu nesta modesta casa uma oportunidade. Demolir a casa para construir um complexo moderno. Para Ricardo, Henrique era apenas um pequeno obstáculo, um detalhe no caminho de sua fortuna. A velha casa não era apenas uma construção para Henry, era o último elo tangível com seu passado, um refúgio carregado de memórias. E quando Richard Bennett deu a ordem para trazer as escavadeiras, ninguém suspeitou que a destruição de uma simples casa despertaria uma tempestade de memórias, emoções e confrontos inesperados. A manhã estava clara, mas para Henry Thompson, o sol não trazia calor. Uma van preta parou em frente à sua casa e 2 homens de terno desceram, carregando pastas grossas. Eles tinham vindo em nome de Ricardo Bennett, o jovem milionário que recentemente fez fortuna no mercado imobiliário. Senhor Thompson, o senhor precisa vender sua casa imediatamente, disse um deles, em tom ríspido, como se cada palavra fosse uma ordem. Caso contrário, tomaremos medidas legais. Henry apoiou as mãos enrugadas no corrimão da varanda. Seus olhos, cheios de cansaço e lembranças, pousaram em sua casa. Cada tábua de madeira, cada janela, cada fresta contava uma história de sua vida. Ele respirou fundo. Eu não posso vender, disse ele, suave, mas firmemente. Esta casa é tudo que me resta. O homem franziu a testa. A escolha é sua, Sr. Thompson. Mas saiba que o Sr. Bennett não tolera obstáculos. Henrique sentiu uma pontada de preocupação, mas permaneceu imóvel. Sabia que sua resistência não seria suficiente contra o dinheiro e o poder de Ricardo. No entanto, seu apego àquela casa era mais forte que o medo. Poucos dias depois, o rugido das escavadeiras ecoou pelo bairro. Os vizinhos, atraídos pelo barulho, aglomeraram-se atrás de cercas vivas e cercas. Henry saiu, tremendo, com os olhos fixos em sua casa, agora sitiada por máquinas prontas para destruir tudo. Ele tentou falar e implorar, mas o rugido do motor e o impacto da máquina esmagaram suas palavras. Henry olhou uma última vez para a porta da frente, para sua janela favorita, onde havia pendurado lembranças de infância, fotos de seus pais e de seu irmão desaparecido. Tudo estava prestes a desaparecer sob os golpes implacáveis das escavadeiras. E quando as primeiras tábuas cederam, Henry sentiu um vazio se instalar em seu peito. Não era apenas sua casa que estava caindo, era toda a sua vida, suas memórias, sua memória. No entanto, em um canto dos escombros, um lampejo de cor chamou sua atenção. Uma imagem do seu passado parecia estar à sua espera. O rugido das escavadeiras havia cessado, deixando para trás um silêncio pesado, quase irreal. A casa de Henrique Thompson não passava de uma pilha de tábuas quebradas, tijolos lascados e memórias dispersas. O velho caminhava lentamente pelos escombros, com as mãos trêmulas roçando nos pedaços de madeira e cacos de vidro. Cada passo parecia despertar uma lembrança, as risadas do irmão na sala, as festas de aniversário na cozinha, as manhãs tranquilas na varanda. Os vizinhos observavam em silêncio, alguns murmurando palavras de compaixão, outros balançando a cabeça diante da injustiça. Henry não lhes deu atenção. Seus olhos estavam fixos no chão, examinando cada pedaço de entulho como se a própria casa estivesse falando com ele. De repente, um caco chamou sua atenção. Meio enterrada sob uma viga quebrada, uma fotografia, amarelada pelo tempo, mal se destacava. Henry ajoelhou-se, com a poeira cobrindo suas mãos trêmulas. Pegou-a delicadamente como se tocar o objeto frágil pudesse preservar suas memórias. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer a imagem. Era ele, uma criança, sentado no jardim daquela mesma casa, com um sorriso radiante, as bochechas redondas e os olhos brilhando. Ao seu lado, seus pais, carinhosos e sorridentes, pareciam zelar por ele. A fotografia capturava um momento simples, puro e inocente. Henry sentiu um nó se formar na garganta. As lágrimas brotaram, mas ele as conteve. Cada ruga em seu rosto agora contava uma história, uma vida inteira encerrada em um único pedaço de papel. Essa lembrança, esquecida por décadas, acabará de lembrá-lo de que a casa não era apenas um prédio, era o coração de sua vida. Richard Bennett, que chegou alguns momentos depois para inspecionar seu trabalho, observou Henry.
Esperava ver raiva, medo, talvez submissão. Mas o que viu o paralisou. Henry, frágil mas de pé, segurando a fotografia como um tesouro invencível. Um silêncio sinistro caiu entre eles. Pela primeira vez, Richard sentiu que dinheiro e poder talvez não fossem suficientes para destruir aquele velho e suas memórias. E quando Henry olhou para ele, um vislumbre de desafio, história e dignidade cruzou seus olhos. Henry permaneceu imóvel, segurando a fotografia da criança contra o peito como um talismã. O vento leve agitava os destroços ao seu redor, e cada pedaço de madeira quebrada parecia sussurrar memórias perdidas. Os vizinhos, silenciosos, mas atentos, observavam a cena, alguns escondendo sua indignação atrás das mãos trêmulas. Richard Bennett, por sua vez, sentiu um desconforto incomum. Nunca havia se deparado com a vulnerabilidade humana daquela forma. Dinheiro, poder e contratos não podiam comprar o que Henry possuía, uma vida inteira de memórias. É, só uma foto antiga, disse Richard, tentando quebrar o silêncio. Mas sua voz revelava um nervosismo que ele desconhecia. Henry ergueu os olhos, úmidos, mas determinados. Esta foto é a minha vida. Estas paredes, estas tábuas, cada pedra desta casa, era o meu mundo. Você não consegue entender o que significa ser arrancado da própria memória. Richard desviou o olhar, algo frio e calculista dentro dele começando a rachar. Ele não esperava se sentir tão culpado. Mas a raiva e a indignação da comunidade ao redor eram palpáveis. Os murmúrios dos vizinhos se transformaram em perguntas audíveis. Como alguém pôde fazer isso com um velho? De repente, um jovem vizinho, Tommy Jenkins, deu um passo à frente e disse com voz firme: "O senhor destruiu a casa dele, Sr. Bennett. Mas não pode apagar o passado dele. E não ficaremos em silêncio." Henry colocou a foto delicadamente sobre um pedaço de madeira intacto, como se quisesse protegê-la do vento e da poeira. Ele se manteve firme, apesar do desabamento de sua casa. Richard sentia o peso de cada olhar que recebia. Não se tratava mais de uma simples disputa de propriedade. Era uma questão de dignidade, memória e respeito. Pela primeira vez, Richard entendeu que dinheiro não era tudo. Ele não havia destruído apenas uma casa, havia danificado uma vida inteira, uma história, um passado insubstituível. E algo dentro dele começou a mudar, mesmo que apenas um pouco. Richard Bennett estava a poucos metros de distância, encarando Henry com uma mistura de frustração e incompreensão. Ele sempre acreditara que o dinheiro resolveria tudo, que o poder bastava para impor suas decisões. Mas, diante daquele velho e de seu olhar determinado, sentiu pela primeira vez uma inquietação que não conseguia comprar nem ignorar. Ao redor deles, os vizinhos começaram a se aproximar. Alguns haviam sacado seus celulares para filmar a cena, outros conversavam entre si, com o tom oscilando entre a raiva e a solidariedade. A voz de Tommy Jenkins, jovem e destemido, ecoou: "Você não pode fazer isso com um velho. Não aqui." Henry, ainda segurando a foto de infância contra o corpo, levantou lentamente a mão para silenciar os sussurros. Sua voz, trêmula mas clara, falou com Richard. "Você vê esta foto? É a minha vida inteira. Você pode demolir a casa, mas não pode apagar o que eu passei. Você não pode apagar o meu passado." Um silêncio pesado se instalou. Até Richard, acostumado a comandar e intimidar, sentiu o peso daquelas palavras. Desviou o olhar por um instante, incapaz de responder. A sensação de desconforto se intensificou quando vários vizinhos começaram a se aproximar, formando um círculo protetor ao redor de Henry. "Você acha que seu dinheiro te torna grande?", sussurrou um vizinho mais velho. "Mas ele não compra respeito. E aqui na nossa comunidade você vai ter que responder por si mesmo." Richard, pela primeira vez, sentiu-se um estranho. Seus contratos, seus sucessos, seu status de milionário pareciam insignificantes em comparação com a dignidade e a memória de um homem que a vida moldara com força e coragem. Um arrepio percorreu sua espinha. Pela primeira vez, ele entendeu que aquele confronto não se referia apenas à sua casa. Tratava-se de valores, memória e orgulho humano. Henry, ainda segurando a foto, dirigiu-se aos vizinhos. Obrigada por estarem aqui. Hoje não é só a minha casa que está em ruínas, mas juntos podemos mostrar que respeito e dignidade são mais fortes que arrogância e dinheiro." O olhar de Richard encontrou o de Henry. E no silêncio tenso, ele sentiu a primeira rachadura em sua arrogância. Os dias que se seguiram à demolição não foram nada tranquilos. A notícia da destruição da casa de Henry se espalhou rapidamente pela vizinhança. Os vizinhos, indignados com a arrogância de Richard Bennett, começaram a se organizar. Alguns se ofereceram para ajudar Henry a limpar os escombros, enquanto outros discutiram a possibilidade de reconstruir a casa eles mesmos.
Henry, ainda frágil, mas movido por uma resiliência interior, recusou-se a ser um mero símbolo. Queria contar a sua história, mostrar que por trás de cada casa destruída existe uma vida, memórias e um legado. Certa manhã, um jovem jornalista local, Emily Carter, bateu à sua porta. Ela tinha ouvido falar do incidente e queria contar a história. Emily, curiosa e determinada, pediu a Henry que lhe contasse sobre sua vida naquela casa. Emocionado, Henry explicou como cada canto de sua casa estava ligado à sua infância, à perda dos pais, aos momentos de felicidade e tristeza. Emily tirou fotos de Henry segurando sua foto de infância entre as ruínas. Ela notou suas palavras, a voz trêmula, mas firme, do velho e as reações dos vizinhos que se reuniram para apoiá-lo. Seu artigo foi publicado rapidamente e as imagens alcançaram centenas de pessoas na cidade. As mídias sociais locais viralizaram. A história de Henry se tornou um símbolo de resistência à arrogância e à ganância. Richard Bennett, ao saber da disseminação da história, sentiu pela primeira vez que sua reputação e imagem estavam ameaçadas. Os olhares curiosos e indignados dos moradores da cidade se transformaram em críticas públicas, e a pressão sobre ele aumentou. Ele percebeu que seu dinheiro e poder não eram suficientes para controlar a situação. Henrique, por sua vez, permanecia em meio aos escombros, mas não estava mais sozinho. A comunidade, comovida e unida, havia se unido em torno dele. Não era mais apenas uma questão de casa ou dinheiro. Era a dignidade de um velho versus a arrogância de um jovem milionário. E no fundo do seu coração, Henry sabia que aquele momento era apenas o começo de uma reviravolta inesperada. No dia seguinte à publicação do artigo, Henry ficou surpreso com o número de visitantes que compareceram para demonstrar seu apoio. Vizinhos com ferramentas, jovens com cartazes e até famílias que nunca tinham falado com Henry antes vieram ajudá-lo a reconstruir o jardim, limpar os escombros e oferecer algum conforto. A jornalista Emily Carter propôs a criação de uma série de retratos e vídeos para documentar a vida de Henry, para que sua história pudesse inspirar outras comunidades. Cada foto, cada depoimento, intensificava a emoção em torno desse humilde, mas corajoso velho homem. Enquanto isso, Richard Bennett observava a situação de seu luxuoso escritório. Seus telefonemas não eram atendidos e mensagens de vizinhos indignados abundavam. Até mesmo seus associados começavam a criticá-lo por seu comportamento, temendo que sua reputação sofresse danos irreversíveis. Uma ideia lhe passou pela cabeça: ir até lá para confrontar Henry e tentar controlar a situação. Mas ao chegar, ficou impressionado com o que viu. Henry, cercado por vizinhos, trabalhava na restauração do jardim e na limpeza dos escombros. A dignidade e a serenidade daquele velho eram impressionantes. As câmeras dos jornalistas captando cada gesto, deixaram Richard ainda mais consciente do impacto público de suas ações. Henry olhou para ele e disse calmamente: Sr. Bennett, o senhor destruiu minha casa, mas não destruiu minha vida. A memória, as lembranças e o respeito pelos outros são mais fortes que suas escavadeiras. Richard, normalmente seguro de si, sentia-se inquieto. Nenhum contrato, nenhuma quantia de dinheiro poderia reparar o que ele havia causado ou conquistar o respeito da comunidade. O silêncio pairava sobre ele, interrompido apenas pelo som dos vizinhos trabalhando juntos e pelos flashes das câmeras. Pela primeira vez, Richard entendeu que sua riqueza era apenas uma ferramenta, e que diante da dignidade humana e do apoio coletivo, ele não tinha poder real. Henry, ainda segurando sua foto de infância, parecia quase intocável em sua vulnerabilidade. E lá no fundo, Richard sentiu uma onda inesperada, vergonha, mas também uma curiosidade crescente sobre o que respeito e memória realmente significavam. Nos dias que se seguiram, Richard Bennett não pôde mais ignorar a magnitude da situação. Os artigos de Emily Carter foram compartilhados por toda a cidade e além. Fotos de Henry segurando sua foto de infância em meio aos escombros circularam nas redes sociais, gerando uma onda de emoção e solidariedade. Até mesmo seus sócios o criticavam por sua arrogância, temendo que sua reputação fosse irreversivelmente manchada. Richard, normalmente imperturbável, percebeu que não conseguia dormir. Cada lembrança da casa destruída de Henry voltou a assombrar seus pensamentos. Pensou na criança sorridente na fotografia, em toda a vida encapsulada naquele único pedaço de papel. Percebeu abruptamente que não apenas havia demolido uma casa, mas também pisoteado um passado, uma memória e uma dignidade humana. Certa noite, ele se viu sozinho em seu escritório, contemplando as luzes da cidade, incapaz de encontrar paz. Lembrou-se das palavras de Henry: memória, lembranças e respeito pelos outros são mais fortes que suas escavadeiras.
Pela primeira vez, Richard sentiu-se vulnerável na presença de alguém que antes considerava insignificante. Percebeu que seus sucessos financeiros e investimentos nunca haviam construído verdadeiro respeito. A verdadeira grandeza vinha da força de caráter, da dignidade e da memória de uma vida vivida com honra. No dia seguinte, Richard retornou ao local. Desta vez, ele não estava lá para afirmar seu poder. Ele observou Henry e os vizinhos reconstruírem juntos, compartilhando sorrisos e histórias. Cada gesto, cada palavra dos moradores lhe mostrou que o dinheiro não podia comprar solidariedade e respeito. Henry ergueu os olhos e viu Richard observando-os em silêncio. Ele não disse nada, mas seu olhar, cheio de força e paciência, transmitia uma mensagem clara. A verdadeira justiça não se mede em dólares ou contratos, mas em humanidade e memória. Para Richard, este foi um momento decisivo. Ele começou a entender que a redenção exigia mais do que reconstruir uma casa. Ele precisava aprender a reconhecer e respeitar o valor dos outros, sua história e sua dignidade. Richard Bennett não podia mais permanecer passivo. Após vários dias de introspecção, tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Queria consertar o mal que havia causado. Mas desta vez queria fazê-lo de forma adequada, com respeito e humildade. Ele retornou ao local, carregando ferramentas e materiais para ajudar na reconstrução. Os vizinhos, inicialmente desconfiados, observaram o gesto com espanto. Henry, sentado em uma cadeira entre os escombros, observou-o se aproximar sem demonstrar raiva, mas com cautela. Richard falou com Henry com a voz trêmula. Sr. Thompson, agora percebo que cometi um erro enorme. Destruí mais do que um lar, pisoteei suas memórias e sua vida. Não posso consertar o passado, mas quero ajudar a reconstruir com você e sua comunidade. Henry colocou a foto da infância sobre uma tábua de madeira e observou o jovem milionário. Após um longo silêncio, respondeu calmamente. Erros podem ser corrigidos se forem acompanhados de respeito e humildade. Se você estiver disposto a aprender, seja bem-vindo. Com a ajuda dos vizinhos, Richard começou a trabalhar lado a lado com Henry. Ele carregava tábuas, limpava escombros e ouvia histórias sobre a vida passada do velho. Cada gesto, cada memória compartilhada, reforçava nele a compreensão de que a verdadeira riqueza não era financeira, mas humana. Emily Carter, a jornalista, filmou discretamente essa transformação. A cidade inteira começou a falar sobre essa colaboração inesperada. O homem que havia destruído a casa e o velho que ele havia confrontado estavam reconstruindo-a juntos, em um gesto simbólico de redenção e solidariedade. Para Henry, esse gesto não reparou completamente a perda, mas trouxe um vislumbre de esperança. Sua história seria honrada, e a comunidade mostraria que dignidade e respeito são mais fortes que a arrogância e a ganância. Para Richard, este foi o início de uma transformação profunda. Ele finalmente entendeu que o verdadeiro poder reside na capacidade de reconhecer os próprios erros e agir com humanidade. Semanas se passaram, e a casa de Henrique Thompson começava a renascer das cinzas. Os vizinhos trabalhavam incansavelmente, cada um contribuindo com suas pedras. Risos e conversas substituíram gradualmente o silêncio pesado dos escombros. A casa, cuidadosamente reconstruída, era fiel ao original e enriquecida com novos toques oferecidos pela comunidade. Richard Bennett ainda trabalhava ao lado de Henry, mas seu papel havia mudado. Ele não era mais o homem arrogante e distante, mas alguém que ouvia, aprendia e respeitava as histórias que cada tábua e pedra contavam. O velho guiava, contando histórias de sua infância, festas no jardim e os momentos felizes e tristes que moldaram sua vida. Certa manhã, ao nascer do sol sobre o bairro, Henry colocou sua foto de infância em uma moldura nova e a pendurou na parede da sala de estar restaurada. O rosto sorridente da criança parecia zelar por toda a casa, lembrando a todos que memórias e emoções são a verdadeira base de um lar. Os vizinhos se reuniram para uma pequena cerimônia. Emily Carter, presente para documentar o momento, disse: "Hoje celebramos não apenas a reconstrução de uma casa, mas a vitória da dignidade, da memória e da solidariedade sobre a arrogância e a ganância." Henry sorriu, cercado por sua comunidade, e Richard, transformado pela experiência. A casa, muito mais do que apenas um edifício, tornou-se um símbolo vivo de uma história de vida, de um passado preservado e de uma comunidade unida. Richard, ao lado de Henry, sentiu uma emoção que nunca havia conhecido em seu sucesso empresarial ou financeiro. Orgulho de ter feito o bem, de ter aprendido a humildade e, finalmente, respeitar a história dos outros. Para Henry, esta casa reconstruída não era apenas um lar, mas um santuário de memórias e lições de vida. E para Richard, era o início de um novo caminho,
onde a riqueza material dava lugar à riqueza e à responsabilidade humanas. A casa de Henrique Thompson estava agora completamente reconstruída. Novas tábuas estavam ao lado de objetos restaurados, e a foto da infância orgulhosamente ficava no centro da sala de estar, um símbolo de resiliência e memória intacta. Toda a comunidade comemorou não apenas a conclusão da obra, mas a vitória da dignidade e da solidariedade sobre a arrogância e a ganância. Richard Bennett, transformado por essa experiência, permaneceu ao lado de Henry. Ele não era mais o jovem milionário arrogante que pensava que o dinheiro podia comprar tudo. Ele havia aprendido a ouvir, a respeitar e a compreender o valor das memórias e da vida humana. Cada sorriso que compartilhava com Henry e cada gesto da comunidade o lembravam de que o verdadeiro poder reside na capacidade de agir com humildade. Henry, enquanto isso, olhava ao redor com profunda calma. Vizinhos, jovens e velhos, haviam se reunido para compartilhar aquele momento com ele, provando que solidariedade e respeito são forças mais poderosas do que qualquer trator. Ele sentiu alívio, mas também imensa gratidão. Sua história, suas memórias e seu lar haviam sido honrados e protegidos. Emily Carter, a repórter, tirou uma última foto. Henry segurando sua foto de infância, Richard ao seu lado e os vizinhos sorrindo atrás deles. Essa imagem se tornaria um símbolo por toda a cidade, um lembrete de que memória, respeito e solidariedade sempre superam a arrogância e a ganância. Antes de sair, Henry colocou a mão no ombro de Richard e disse suavemente: "O dinheiro pode comprar edifícios, mas nunca respeito, nunca memórias e nunca dignidade. Lembre-se sempre disso." Richard assentiu comovido, finalmente compreendendo a profundidade daquela lição. Naquele dia, ele não estava apenas deixando a casa que Henry havia recuperado. Ele estava deixando sua antiga arrogância para trás para abraçar uma nova compreensão do que a riqueza humana realmente significa. E enquanto o sol se punha sobre o bairro, a casa de Henry brilhava como um santuário vivo, um testemunho de que mesmo após a destruição, a memória e a dignidade podem triunfar.